acertos e os meus erros, enfim, não revelam tudo quanto há em mim. O que sou é mais do que se vê. Quem sou vai além do que eu possa merecer. Sou alguém a quem Deus ama. Sou filho que finalmente aprende a aceitar o imerecido amor do Pai, que assim me salva do olhar do mundo e até de mim. Assim eu sou. Se você tiver uma Bíblia, quero convidá-lo a abri-la lá em Filipenses 4:13. Se bem que alguns de vocês conhecem esse texto tão bem que nem precisarão abrir a Bíblia. Esse é um texto conhecido e ele, na verdade, servirá também como tema da nossa mensagem hoje. Porque o nosso propósito hoje pela manhã é descobrir a diferença que faz poder dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Ou melhor, tudo posso em Cristo que me fortalece. Você em algum momento da sua vida já se sentiu sozinho? Alguma vez? Eu acho que sim. Porque há situações em que, ainda que estejamos cercados por pessoas, nós nos sentimos sozinhos. A solidão, ela tem um poder incomum. A solidão consegue paralisar você. A solidão consegue passar ao seu coração um sentimento de derrota. Pessoas solitárias, em geral, elas não têm ânimo para enfrentar grandes desafios na vida. Porque a solidão, por si só, acaba sendo um sinônimo de fraqueza. A fraqueza que os estudiosos chamam de fraqueza social. A fraqueza social é aquela fraqueza que se manifesta quando alguém está diante de um desafio e sabe: eu não conseguirei vencer sozinho. Eu preciso de alguém, eu preciso de suporte, eu preciso de companheirismo. Eu preciso que pelo menos alguém esteja aqui ao meu lado, me dizendo: olha, vá, siga, em frente. Quem tem Jesus no coração tem uma vantagem enorme na vida. Ele nunca está sozinho. Nós nunca estamos sozinhos se temos Jesus no nosso coração. E isso faz, irmãos, uma diferença enorme. Porque talvez hoje pela manhã você tenha se levantado e tenha se sentido sozinho. Essa solidão social, ela veio se abatendo sobre você. Mas de repente você se lembrou: eu não estou só. Porque eu creio em Jesus. Eu confio que há na caminhada da vida um grande companheiro. E esse companheiro tem um nome. O seu nome é Jesus Cristo. Você não está sozinho. Essa é, por certo,
uma das maiores descobertas da vida. Ainda que as pessoas, nesse momento histórico, na sua experiência de vida, não estejam ao seu lado, não estejam te ajudando, não estejam te amparando, ainda assim, você não está sozinho. Ainda que você esteja diante de um grande desafio, e diga a si mesmo, eu não vou conseguir sozinho. Você não está sozinho. Ainda que se sinta sozinho, porque Jesus está presente na vida. Porém, nós precisamos crer nisso. Porque se não cremos na companhia e presença de Jesus, nós nos enfraquecemos. Henry Nouwen, que é um escritor muito bom, ele declara que sentir-se sozinho é metade de uma derrota. Se você se sente só, você está à beira da derrota. E Deus não quer que você se sinta um derrotado. Porque naquele dia, quando o Senhor Jesus foi erguido na cruz, e 3 dias depois ressuscitou, se inaugurou um novo tempo para a humanidade. Um tempo em que aqueles que creem em Jesus, eles são mais do que vitoriosos. Estamos falando aqui que mesmo diante das maiores crises da vida, você tem condição de seguir em frente. Tem condição de enfrentar. Tem condição de lutar. Tem condição de resistir. Você de fato não está sozinho. Mas por que nós nos sentimos sozinhos? Talvez porque as lutas, crises e desafios da vida são realidades tão duras que nós de fato nos enfraquecemos e nos sentimos solitários. Porque há lutas em que não faz muita diferença se você é casado, solteiro, se tem muito dinheiro ou pouco. Elas são lutas tão especiais, no sentido de serem únicas para você, no seu universo, que você se sente desamparado diante delas, não sabe o que fazer, não sabe como agir, não se sente fortalecido bastante para ter uma opinião, para ter, quem sabe, um caminho a ser percorrido. Você, por certo, hoje deve estar enfrentando alguma luta na sua vida. Eu não sei qual é, mas você sabe bem. Talvez as pessoas que te cercam nem imaginam que você, nesse dia, está enfrentando algo muito difícil para você. Talvez os seus amigos mais próximos sequer imaginam que os últimos meses ou talvez anos têm sido momentos de grande luta. Eles te vêm sorrindo, eles te vêm produzindo, eles te vêm acordando pela manhã, trabalhando com todo vigor, eles nem imaginam o quão apertado está o seu coração, o quanto a sua mente está perturbada, porque você não sabe o que fazer. Para você, que está enfrentando momentos assim, a palavra de Deus diz, tudo posso, porque Jesus me fortalece. E é sobre esse Jesus que eu quero falar com você um pouquinho. Quero dizer a você, em primeiro lugar, que mesmo diante das lutas, das crises, das dificuldades, você, meu amigo, pode seguir em frente se você estiver com Jesus. Mesmo diante da maior adversidade, você tem condições de dar um passo a mais, de resistir um pouquinho mais, de ter entusiasmo na vida, porque você não está sozinho. Há alguém ao seu lado e o seu nome é Jesus Cristo.
com base nesse pequeno verso, o que nós podemos aprender da palavra de Deus? A primeira coisa que nós aprendemos é que Jesus Cristo, dentre outras coisas, Ele nos fortalece. E isso, irmãos, faz uma diferença enorme na vida. Quanto mais você nutre comunhão com Jesus, mais você se sente fortalecido por Jesus. Mas o contrário é uma realidade. Quanto mais longe de Jesus, mais fraco você se sente. Por quê? Porque o ser humano foi projetado, foi criado para caminhar com Deus. Ele não foi criado para caminhar sozinho. O ser humano não foi criado para ser um vencedor sozinho. Nos planos divinos que a palavra de Deus descreve desde o Gênesis, há um elemento fundamental para que você se sinta fortalecido. E esse elemento é a presença de Deus na vida. É por isso que quando Deus criou o primeiro casal lá no Éden, Deus inaugurou aquilo que nós chamamos de comunhão. A palavra de Deus diz que Deus, na viração do dia, em algumas outras versões, no finalzinho, à tardezinha, Deus ia para o jardim conversar com o homem e a mulher. Por que isso? Porque é o plano divino. Deus quer fazer parte da vida. Ele não quer ser um convidado de vez em quando, Ele quer ser um companheiro. E como o homem se afastou de Deus por causa do pecado, Deus então enviou Jesus para deixar ainda mais clara essa possibilidade, caminhar com o Senhor. E Jesus, Ele termina a sua mensagem a nós lá no finalzinho de Mateus, dizendo: eu estarei com vocês todos os dias. Todos os dias. Vocês não estarão sozinhos. Então, o fortalecimento que Jesus nos dá, ele se torna mais nítido a partir do momento que você tem comunhão com Jesus. Há pessoas que talvez influenciadas pela filosofia de vida desse mundo chamado pós-moderno, elas têm recebido uma carga tão grande de individualismo, de egocentrismo. Elas ouvem o tempo todo que elas são capazes, que elas dão conta do recado, que de repente começam a imaginar que de fato não precisam de Deus. Mas que engano! Porque diante da grande luta, qual é a primeira expressão que vem à nossa boca? Ai, meu Deus, me ajude. Segundo alguns autores, dentre eles o conhecido Philip Yancey, ele diz que as pessoas declaram: ai meu Deus, Deus me ajude, não é apenas por uma convenção social. É como que um mover do Espírito Santo, deixando claro ao seu coração: você não dá conta sozinho, você precisa de Deus. E na hora da grande luta, até o ateu que diz não crer em Deus, ele clama a Deus. Por quê? Porque percebe que sozinho ele não conseguirá vencer. Jesus nos fortalece, mas a comunhão com Jesus é que nos dá o sentido da presença desse que nos fortalece no coração. Jesus nos fortalece e isso faz uma diferença enorme. Quero te convidar a ler o contexto que vem um pouquinho antes da frase do verso 13, que lemos no início. O apóstolo Paulo, ele declara antes o seguinte: eu sei o que é passar necessidade. E talvez você diga: eu também. Eu sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado nos dias da fartura, seja com fome nos dias do aperto financeiro.
tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Essa é a experiência do ser humano. Dias de fartura, dias quando tudo dá certo, dias quando o casamento vai bem, dias quando a família, todos os membros dela estão saudáveis, dias quando o emprego está garantido, dias quando a conta no banco está ali recheada. Mas aí chegam outros dias. Dias do desemprego, dias da doença, dias das desagradáveis surpresas da vida, dias de um diagnóstico terrível, dias de uma crise conjugal, dias em que um filho sai de casa, dias em que você acorda pela manhã e diz: ai meu Deus, o que eu vou fazer? E nesses dias, o Senhor Jesus se apresenta como aquele que nos fortalece, aquele que faz diferença na nossa vida. O Senhor Jesus, Ele aparece para nós como alguém forte o bastante para injetar força no nosso coração. Alguém que se apresenta como aquele que está ao nosso lado e diz: olha, vamos em frente, não desista, eu estou com você. Você se sente sozinho, sabe que essa situação é grave, é terrível, mas não desanime, vamos em frente, eu estou com você. Querido, Jesus nos fortalece. Quanto mais perto de Jesus, mais você sente isso. Aliás, esse verbo fortalecer é um verbo interessantíssimo. Força vem de dinamis. Fortalecer traz uma ideia de alguém que recebe força de um elemento externo. Fortalecimento na Bíblia raramente tem a ver com algo que você já dispõe. O fortalecimento bíblico não está no fato de alguém ser forte por natureza. Não está no fato de alguém dizer assim: eu dou conta do recado. O fortalecimento bíblico tem a ver com alguém que sabe que é fraco, sabe que tem necessidades, mas tem um Deus que o fortalece. É essa a ideia, é o fortalecimento externo. Enquanto você não se render ao Senhor, você dependerá apenas da pouca força que tem. E talvez você diga: o senhor não me conhece, eu sou uma pessoa forte. Irmãos, quantos de nós somos fortes diante de uma enfermidade? Você é? Eu não sou. Quantos de nós somos fortes diante de uma crise familiar? Você é forte. Quantos de nós somos fortes quando vemos literalmente a nossa casa, a nossa vida desabar? Porque estamos diante de uma crise que nunca imaginamos que enfrentaríamos na vida. Você é forte mesmo? Ou você tem uma casca de fortaleza para esconder a fraqueza inerente ao seu ser? Será que por trás dessa fachada de eu dou conta do recado, não existe um ser dizendo: eu preciso de ajuda, eu preciso de alguém ao meu lado? É Jesus quem nos fortalece. Nós precisamos dele, nós dependemos dele. Fortalecimento significa que ele injeta força em nós, ânimo, graça, tudo podemos, não sozinhos, mas com Jesus. A segunda verdade do texto é que, se por um lado existe um Jesus que nos fortalece, do outro lado existem grandes lutas. E todos nós passamos por elas.
Sabe aquela pessoa que diz assim, está tudo bem, tudo jóia, a minha vida é boa. Desconfie. Desconfie. Se alguém disser a você que não passa por luta nenhuma na vida, pelo menos desconfie. Porque a luta é comum a nós. Irmãos, não só o ser humano, mas até a natureza sofre, geme. É o que o apóstolo Paulo diz em Romanos. Naquele dia, quando o pecado entrou na história da humanidade, o gemido, a dor, o sofrimento também entrou. Você talvez não saiba explicar por que determinados sofrimentos. Você não tem uma explicação científica, mas tem uma explicação espiritual. A explicação espiritual é que esse mundo sofre por causa do pecado. Pois bem, nós todos aqui, sem exceção, enfrentamos lutas. Elas são comuns. Porém, a presença de Jesus faz com que passemos pelas lutas sem esmorecer. Por vezes a luta é enorme, é como um saco pesado às nossas costas. Nós estamos quase sem conseguir caminhar, mas Jesus vem e Ele diz, deixe-me te ajudar. Vamos lá. Por vezes Jesus não tira o saco das nossas costas. Por vezes Ele nos ajuda a dar mais um passo. Não sei porquê. Em algumas situações, Ele livra no sentido de tirar o problema. Em outros momentos, Ele livra no sentido de nos fortalecer e a enfrentar o problema com Ele. Mas nos dois casos, Jesus faz a diferença. E esse Jesus, Ele aparece na nossa vida e Ele nos faz enxergar os problemas de uma outra forma. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Eu aprendi um segredo. A melhor tradução seria, eu aprendi um segredo. Um segredo. Qual é esse segredo? Viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Esse apóstolo Paulo não é desse planeta, talvez você esteja pensando. Como alguém aprende a viver bem passando necessidades? Como alguém pode dizer que aprendeu o segredo, ou um segredo, de viver, o que diz o texto? Contente. Veja, ele não aprendeu o segredo de viver reclamando e seguindo em frente. Não, senhores. Ele aprendeu o segredo de seguir em frente, apesar das lutas, contente. Onde ele comprou esse remédio? Eu quero comprar. Porque em alguns momentos da vida, a impressão que nós temos e que a sociedade impõe a nós é o seguinte: ok, a luta está difícil, então reclame mesmo. Seja um mal-humorado. Brigue com todo mundo. Coloque para fora esse descontentamento. É o que a sociedade diz. E você vai a um lugar simples, como a um mercado, na fila do mercado, e você encontra uma pessoa ali de mau humor, reclamando de tudo, falando mal de todo mundo. Ela tem suas razões? Tem. Ela pode se justificar atrás de um quadro terrível? Pode. Mas não é esse o plano de Deus para ninguém. Segundo a palavra, porque a palavra que está dizendo que se Paulo, um homem como eu e você, aprendeu o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, vamos aprender também. Vamos aprender esse segredo que o Senhor Jesus nos ensina na sua presença. E talvez a questão aqui seja desmistificar o que é alegria. Alegria é muito mais do que viver mostrando os dentes.
Alegria é um estado de espírito. Alegria está ligada a contentamento. Parece que é exatamente essa a ideia do texto. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, seja alimentado, seja com fome, seja com muito ou passando necessidade. O apóstolo Paulo conseguiu em Cristo Jesus ter um perfil abençoador. Eu acho que essa é a questão. Porque nós fomos criados para ter um perfil que abençoa as nações. Naquele dia, quando Deus chamou Abraão e disse a Abraão: através de você eu abençoarei todas as nações da terra, sê tu uma bênção. Irmãos, aquilo não é uma conversa, aquilo é uma promessa. Uma promessa que começa a se cumprir na história dos servos de Deus, homens e mulheres como você e eu, que têm lutas, que têm problemas, mas também tem um perfil abençoador, tem palavras que abençoam, mesmo no meio da maior crise, a presença de Jesus faz a diferença. E como uma presença faz a diferença? Faz ou não faz? Uma boa pessoa do seu lado te faz sentir-se bem, feliz. Você está passando assim por um momento ali difícil, aí vem uma pessoa do seu lado que tem um perfil abençoador. Você sabe, ela vai me ajudar, ela vai orar por mim, ela tem uma palavra boa. Mas pense o contrário. Você já está na luta da vida e chega do seu lado o perfil da maldição. Porque se não é bênção, é maldição. O perfil ali da total falta de fé, o perfil da reclamação constante, o perfil da dureza de coração. E você diz: meu Deus, me livre disso. Eu já estou aqui vivendo uma luta. E essa pessoa do meu lado, se ela não é cristã, ok, ela não tem a graça de Jesus ainda. Mas você tem a graça de Jesus. Jesus pode te dar um perfil tão abençoador que as pessoas dirão assim: converse comigo, por favor. Esteja ao meu lado. Eu quero te ouvir. Ore por mim. Você percebe o perfil que tem de acordo com a reação das pessoas que estão à sua volta. Se as pessoas se afastam de você, faça uma autoavaliação. Porque talvez o seu perfil não tenha nada a ver com esse. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. E aí, com o perfil certo de um homem ou uma mulher de Deus, sabe o que acontece? A luta é a mesma. Porque na verdade, irmãos, o que torna uma luta maior e menor não é apenas o fato da luta em si, mas é a reação que temos em relação a ela. A luta é a mesma, mas eu não sou o mesmo. Já percebeu que você tem duas pessoas diante da mesma luta? Uma se comporta de uma forma, outra se comporta de outra. Qual se comporta da melhor forma? Tem que ser um servo de Deus. Tem que ser alguém com Jesus no coração. Nós não podemos nos igualar àqueles que não têm confiança em Jesus. Nós não podemos reagir da mesma forma, porque há em nós algo que eles não experimentaram ainda. O que há? Jesus. Jesus nos faz diferentes. A mesma luta, a mesma gravidade, mas o servo de Deus diz: vamos em frente. Jesus está conosco. Vamos em frente porque há esperança. E vamos em frente não reclamando, não brigando, não empurrando o outro, mas sendo bênção. Para quem sabe uma família que está no meio da luta, da crise, eles não sabem o que fazer, mas Deus colocou você lá, para você ser uma bênção, para você convocar aquele pessoal para orar, para você ter a palavra abençoadora. No meio do caos, você dizer: Deus nos livrará disso.
Vamos em frente. Aprendi, portanto, a viver contente. É o que diz o apóstolo Paulo. Terceira lição do texto. Precisamos descobrir um estilo de vida que resista às tribulações. Resistir. Você sabe de onde vem a palavra, o verbo resistir. Resistir diz respeito a conseguir manter por mais tempo. É essa a ideia. Então, se nós imaginarmos um peso, o que é resistir? É você conseguir manter aquele peso erguido por maior tempo. Aliás, irmãos, muitas vezes a grande dificuldade não é erguer o peso, mas é mantê-lo erguido. Alguns aqui têm mantido alguns pesos erguidos por um longo tempo, não tem? Talvez por anos. Ou é o peso de uma luta, é o peso de uma enfermidade, é o peso de uma crise. Veio aquela situação, você tirou-a do chão, mas você queria colocá-la de novo rapidinho, porque é um grande peso. Mas você aprendeu com Deus que é possível seguir. É possível resistir. Por que é possível? Olha o que o texto diz. Tudo posso naquele que me fortalece. Deus me dá força para que eu resista. Agora, nós precisamos lembrar de que essa ideia não é uma ideia apenas do apóstolo Paulo. Não é uma coisa só desse texto da palavra. Isso é uma ideia bíblica. Nós poderíamos ficar aqui um tempão lendo textos e textos da palavra de Deus, mas eu quero ler 3 textos para te ajudar a construir esse perfil de quem ergue o peso da luta da vida e segue por muito tempo, até que Deus livre ou até que Deus diga, chegamos ao fim e você conseguiu até aqui resistir. Primeiro texto, Salmo 121. Nós temos pelo menos, irmãos, no livro de Salmos, apenas um livro da vida, da Bíblia, mais de 200 vezes uma conexão entre você vencer e orar. Nesse texto, o salmista diz, eu clamo pelo Senhor na minha angústia, na minha luta, no meu peso. E o que acontece? Ele me responde. Faz parte desse perfil de alguém que tudo pode em Deus que o fortalece, a oração. Agora, eu falei oração. Eu não falei essa reza, essa declaração automática de frases que você, na verdade, nem sabe o que está falando. Já aconteceu de você orar, esquecer que tinha orado e orar logo em seguida? Porque aquilo foi tão automático que você nem lembra que orou. Já aconteceu de você repetir tantas vezes a mesma oração, que quem sabe um filho pequeno disse de novo falando isso? Já aconteceu de você orar de forma tão mecânica, que você mesmo questiona se aquilo valeu a pena ou não? O Senhor Jesus certa vez fez um alerta, cuidado com as vãs repetições, com a repetição sem sentido, com essa religiosidade que diz, muito obrigado por esse alimento, mas não traz gratidão nenhuma pelo alimento. Você não sente gratidão, você não se alegra porque Deus te deu. Faz parte desse perfil que segue em frente a oração com firmeza, a oração com certeza, a oração com convicção, a oração de alguém que se levanta no meio da crise e diz, vamos orar. Fizemos o que podíamos, agora é com Deus. Deus, estamos aqui clamando. Orar faz parte desse perfil. Segundo texto, um outro texto do apóstolo Paulo, Efésios 6:10. Você ora,
mas você busca o fortalecimento em Deus. Olha que expressão linda. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Irmão, é Deus a fonte da nossa fortaleza. A fonte da sua fortaleza não é essa igreja, não sou eu, não é o pastor da televisão que você assiste toda segunda, não é, não sei, um profeta lá do outro lado da cidade que disse coisas bacanas para você, não é um autor conhecido, não é uma questão assim mística. O seu fortalecimento vem de Deus. Se você é incapaz de buscar fortalecimento em Deus, você não o encontrará em qualquer outro lugar. Todos nós aqui estamos conscientes. É Deus quem opera em nós. É Deus. É o Senhor. Não somos nós. É Deus. Então, nesse perfil de quem segue em frente, há um anseio por buscar fortalecimento em Deus. Irmãos, eu já convivi durante algum tempo com algumas pessoas que me davam a impressão de serem até meio malucas, do quanto elas estavam sedentas por Deus em momentos de crise. Elas estavam com uma sede tão grande, que olha, todo lugar, todo momento, era oportunidade para clamar, para clamar, para clamar. E essas pessoas me ensinaram na vida cristã que é muito melhor clamar do que reclamar. E reclamar, nós fazemos o tempo todo quando estamos diante de uma crise. Clamar nós fazemos pouco. Então, no perfil de um homem e de uma mulher que vão seguir em frente, há esse clamor constante, essa busca constante. Eu me fortaleço em Deus. Louvor, oração, serviço. Terceiro texto, Isaías 35, 3 e 4. Maravilhoso texto. Fortaleçam as mãos cansadas, firmem os joelhos vacilantes, digam aos desanimados de coração. E se você está desanimado de coração, então preste atenção agora. Sejam fortes, não temam, o seu Deus virá. E agora há um contexto aqui, porque o povo de Deus estava lá no cativeiro. Então olha o que a palavra de Deus diz. Ele virá com vingança, com divina retribuição virá para salvá-los. O que eles precisavam? Eles precisavam de libertação. Então o que Deus faria? Deus iria ali com força e os tiraria daquela situação. Talvez não seja a nossa situação, um cativeiro, mas talvez sejam outras situações, tão difíceis quanto. E aí, nós aprendemos com textos iguais a esse, que o nosso Deus nos socorre. Ele é muito mais rápido do que o SAMU ou de qualquer outro tipo de socorro humano. O nosso Deus nos socorre. Agora, entenda que socorro não significa que Deus fará o que eu quero. Porque às vezes o socorro que eu quero é o pior para a minha vida. Você consegue imaginar uma pessoa acidentada, recebendo ali a equipe de socorristas e dizendo, não corta essa calça não, porque eu comprei ontem, por favor. Não, o cara vem e já corta tudo. Não, faz isso, não aperta aí, não dá esse negócio. Ficar no hospital 30 dias, não quero. Tomar injeção, nunca, não quero. Deixa eu sugerir o tratamento. Chazinho, preciso voltar a trabalhar amanhã. Irmão, socorro significa que alguém está pedindo ajuda e quem irá ajudá-lo fará o que deve ser feito. O que deve ser feito na sua vida, Deus sabe melhor do que você.
você é um aprendiz. Nós vamos morrer, espero que a gente viva bastante, mas um dia isso vai acontecer, se Jesus não voltar antes, nós vamos morrer e naquele dia não receberemos certificado de que sabemos tudo da vida. Porque não sabemos, não entendemos tudo. Ninguém vai levar para o caixão aquele diploma dizendo, eu sou o bom e eu sei de tudo. Nós estamos numa escola e em matéria de socorro, às vezes nós pedimos as coisas mais estranhas para Deus. E ficamos chateados porque Deus não socorreu dessa forma. Creia, o seu Deus sabe das coisas. Então deixa Ele te socorrer do jeito que Ele sabe ser o melhor. Um perfil que resiste às lutas. Ele traz oração, Ele traz busca, Ele traz fé. Encerro perguntando, você se sente nessa hora fortalecido pelo Senhor Jesus? Se você se sente, seria um bom momento para você orar agradecendo, mas se você não se sente fortalecido pelo Senhor, que tal você orar também? E dizer, Senhor, eu estou tentando vencer essa luta aqui sozinho, eu não consigo, me ajude. Eu não quero mais conseguir, eu quero que o Senhor me ajude. Senhor, eu estou vivendo momentos dramáticos na minha vida. Eu não sei o que fazer, então, esteja comigo. Pegue na minha mão, me oriente, eu não sei o que fazer. Agora, se você ainda não teve uma experiência pessoal com Jesus, então a primeira coisa para ser fortalecido é essa, é entregar-se a Jesus, é dizer, Jesus, eu não quero viver sozinho, até aqui eu vivi com a minha religiosidade, achando que era isso que me fortaleceria, mas eu descobri que não é, eu quero a tua presença na minha vida. Que tal você orar e pedir isso ao Senhor? Senhor, vem morar no meu coração. Se você nunca fez isso, esse é o momento para você, no anseio do seu coração, dizer, Jesus, eu não quero mais caminhar sozinho. Eu quero que o Senhor me dirija. Eu quero me entregar a Ti. Ore, eu também vou orar. E nós encerraremos orando juntos daqui a alguns instantes. Mas seria tão bom que você orasse agora. E talvez pela primeira vez na sua vida, você, assim com fé, está dizendo, Jesus, vem morar no meu coração. Jesus, eu não quero caminhar sozinho. Jesus, eu não quero continuar minha vida achando que eu vou dar conta do recado. Eu já percebi que eu não dou. Eu não quero ter vergonha de admitir. Eu preciso de Jesus. Eu preciso muito de Jesus. Ore, faça a sua oração. E nós vamos encerrar esse momento orando juntos. Talvez você tenha excesso de religiosidade, mas carência de Jesus. Hoje você ouviu que é Jesus e não a religião que pode fortalecer você. E se você quer esse Jesus, nós vamos orar juntos agora. Eu não sei se há alguém aqui hoje pela manhã que deseja ter Jesus em seu coração. Talvez você tenha até orado já, dizendo, eu preciso de Jesus, Jesus me ajude. Eu gostaria de orar por você nessa hora. E para que eu saiba por quem vou orar, se você fez essa oração e quer que eu ore por sua vida hoje pela manhã, o que você mais quer na sua vida é Jesus como seu companheiro de caminhada. No lugar onde você está, erga a mão só para eu saber. Alguém que fez essa oração? Deus abençoe lá atrás, Deus abençoe aqui na frente, Deus abençoe lá atrás, Deus abençoe o senhor, o outro senhor ali. Há mais alguém aqui embaixo?
que eu não vi. Lá atrás, pode baixar a sua mão. Alguém na galeria? Deus abençoe, filho. Deus te abençoe, filha. Há mais alguém na galeria? Há mais alguém aqui embaixo? Vamos ficar em pé para nós orarmos? Eu vou descer até ali. E se você se sentir agora motivado e à vontade, eu vou te convidar para sair do seu lugar e vir aqui para nós orarmos. Se você quiser, tá certo? E nós vamos agora orar por você. Se você se sentir à vontade para isso, eu te convido a sair do seu lugar e a vir aqui para nós orarmos. Vamos orar, né, querida? Se você estiver na galeria e quiser descer aqui, desça para nós orarmos juntos. Não sei a sua experiência com Deus. O que eu sei é que Jesus faz toda a diferença. Toda, total diferença. Jesus faz. Ele é a diferença. Se você quiser vir enquanto oramos, venha. E vamos agora colocar nas mãos de Deus essas vidas preciosíssimas. Senhor nosso Deus, a Tua palavra nos disse hoje pela manhã que com Jesus nós conseguimos seguir em frente. E nós, Pai, cremos nisso. É por isso que nós estamos aqui. Nós cremos que Jesus faz toda a diferença. E Senhor, essas pessoas que ergueram a sua mão, algumas vieram aqui à frente agora, elas creem nisso. E elas publicamente estão dizendo com seu gesto que elas confiam nessa hora em Jesus. Pai, eu peço por cada uma delas, eu nem sei o nome delas, mas o Senhor sabe o nome, a história, sabe porque elas estão aqui hoje pela manhã, e eu peço nessa hora que o coração de cada uma delas esteja pleno da presença de Jesus. Que nessa hora cada um desses queridos entenda que só com Jesus é que nós seremos fortalecidos, restaurados, perdoados. Ó Deus, abençoe cada um desses queridos aqui. E peço, Pai, que seja esse momento tão especial para eles, que eles nunca mais se esqueçam do dia em que crerão plenamente em Jesus. E a nós outros pedimos que o Senhor de igual modo fale ao nosso coração, nos abençoe, nos fortaleça. Senhor, nós queremos confiar em Ti o bastante para seguir em frente. E as lutas que temos, nós queremos declarar nessa hora que para nós elas são verdadeiras dádivas, porque através delas nós vamos conhecer melhor o Senhor Jesus e nos sentiremos amparados por Ele e seguiremos fortalecidos naquele que nos fortalece. Obrigado, Pai, e abençoe cada um desses queridos. É a minha oração no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar. Que Deus abençoe vocês. Onde está a equipe do Acolher para seguir com essas pessoas? Estão lá atrás. Então depois, queridos, a equipe do Acolher vai ter um momento com vocês, tá bom? Para orar mais com vocês, ter esse momento precioso com vocês. Vamos cantar nesse finalzinho de culto, louvando